Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Aguilar, sou advogado e queria falar um pouco com vocês sobre o processo de divórcio. Os processos de direito de família, eles têm um grande problema que é justamente a carga emotiva que os processos trazem. As partes, eles procuram, os advogados procuram a justiça, né, tentando resolver um problema emocional, tentando resolver um problema que não é um problema do judiciário. O judiciário, ele vai entrar nesses processos de família justamente para poder regulamentar e poder resolver os problemas referentes ao patrimônio do casal, referente à guarda da criança, à proteção da criança, tá? Então, eles não vão envolver a questão emocional. O advogado, quando ele é contratado para atuar no processo de divórcio, o objetivo do advogado é justamente ser a razão nesse momento, nessa decisão. O processo familiar de divórcio, assim como os processos penais, são processos pesados, um processo que traz uma grande carga emocional envolvida, e o advogado ele tem que ser a razão nesse momento. O advogado ele não pode comprar aquela ideia, comprar a ideia da sua parte, da sua defesa, né, da parte que ele está defendendo, como se o processo fosse dele, como se ele que estivesse divorciando, porque ele não é inimigo da outra parte. Ele está ali como profissional justamente para quê? Para poder ser a razão nesse momento. Ah, mas quem deu causa foi o meu marido, quem deu causa foi a minha esposa, porque ele me traiu, ela me traiu. No processo de divórcio, isso aí não tem mais importância nenhuma. Antigamente tinha aquele que era o culpado pelo divórcio, hoje não existe mais culpado pelo divórcio. Não existe mais assim, fulano de tal deu causa, meu esposo deu causa porque ele me traiu, a minha esposa deu causa porque ela me traiu. O fato do cônjuge ter traído não influencia em nada no processo de divórcio. Por que eu falo isso? Porque ele terá o mesmo direito ao patrimônio dele, ele não vai perder nada, ele não perde o patrimônio dele. O patrimônio ele vai ser dividido de acordo com o regime de casamento que vocês escolheram. Se você escolher o regime com comunhão de bens, ou separação de bens, ou comunhão parcial de bens, então vai ser de acordo com o regime que vocês escolherem, e assim que vai ser feito a separação, a divisão do patrimônio de vocês, tá? O patrimônio, ele é composto pelos bens e também pelas dívidas. Então, assim como é dividido a casa, o apartamento, é dividido o carro, também as dívidas oriundas daquele casal que foi contraído durante a constância do casamento também pertence à outra parte. Então, são divididos também. Com relação às crianças, aos filhos, né, a guarda ela será feita de acordo com critérios que o judiciário vai utilizar, qual que vai ser o melhor, o mais adaptado para poder ter a guarda da criança. Em regra, a guarda ela é uma guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é que as decisões relativas à criança, ao adolescente, ela é tomada em conjunto. Tanto o pai quanto a mãe têm o direito de saber onde que o filho vai estudar, de escolher onde o filho vai estudar, se o filho vai viajar, não vai viajar. Então, o pai e a mãe, eles participam, né, diretamente das decisões referentes à criança. Então, a regra hoje é a guarda compartilhada. Em exceção, a gente utiliza a guarda unilateral, que é aquele que somente um que toma as decisões referente à criança. Ter a guarda compartilhada não significa que a outra parte não vai pagar pensão alimentícia. A criança vai ser determinada pelo juízo, a residência da criança vai ser na casa do pai ou da mãe, e a parte que não mora com o filho, ele que vai arcar com as custas da pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia ela é para a criança. Então, se o filho mora com a mãe, né, e o pai, ele visita o pai de 15 dias ou toda semana, não importa. Se ele visita o pai, e o pai, mesmo tendo a guarda compartilhada, o pai decide se a criança também vai estudar na escola tal, escola B, C, né? O pai participa disso aí. Então, não desobriga o pai de pagar a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela será devida da mesma forma, tá? Então, a guarda compartilhada não é subterfúgio para falar para não pagar pensão. E não tem essa de 15 dias com um e 15 dias com o outro. Não é assim que funciona, não. O que funciona é assim, ó, reside com um, né, e o outro visita. Tá? São institutos diferentes. Reside com o pai, a mãe visita. Reside com a mãe, o pai visita. E assim vice-versa. A guarda compartilhada ela é justamente para quê? Para poder beneficiar a criança. Porque num processo de divórcio, o que mais sai prejudicada, a pessoa que mais sai prejudicada são os filhos. Os filhos são os mais, porque antes eu tinha meu pai e minha mãe junto, agora não tem mais meu pai e minha mãe junto. Agora eu tenho duas casas. É comum, tá? Porque é comum ter divórcio, mas a criança ela sai muito prejudicada. Então, o objetivo da guarda compartilhada é minimizar esse efeito, tá? Minimizar esse efeito. Então, não existe mais essa questão de, fulano de tal traiu, então eu tenho o direito de ficar com a casa, tenho o direito de ficar com a guarda dos filhos, e ele tem que sair de casa, ou ela tem que sair de casa, porque ela me traiu. Não tem isso mais não, tá? No processo de divórcio, não vai ser levado em consideração quem deu causa ao divórcio.
divórcio. Você pode discutir lá na questão civil, questão de um dano moral, alguma coisa, que você pode até ser discutido, que hoje, inclusive, está sendo discutido isso no judiciário. O judiciário tem dado dano moral para aquele que é traído. Mas na esfera familiar, no processo de divórcio, isso não entra, tá? E essa questão não entra. Então, o recado que eu tenho para vocês é justamente esse. Quem está querendo divorciar, está precisando divorciar, pensa o seguinte: o objetivo do processo de divórcio é somente determinar a questão patrimonial suas. É somente isso. É nada mais do que um pedaço de papel, tá? O pedaço de papel não vai resolver um problema que é sentimental. Então não adianta nada você procurar um advogado para você tentar fazer um divórcio no qual você não quer divorciar. Você não tem intenção de divorciar. Você procura o judiciário, procura um advogado somente para poder dar uma pressão na outra parte. Para dar uma pressão no seu marido, para dar uma pressão na sua esposa. Isso aí não funciona. O divórcio não serve para isso. A questão emocional, você tem que se preocupar com um padre, com um pastor, com um psicólogo, com um psiquiatra. A questão emocional, terapia de casal, quem vai resolver é isso. O advogado e o juiz, o judiciário, ele vai resolver a questão patrimonial e vai resolver a questão da guarda da criança. Nada mais do que isso. A questão sentimental fica de fora do processo de divórcio, tá? Então esse é o recado que eu queria.